Fala, quarentenado do 8º ano, estamos de volta com mais uma geoaula. Esta é a geoaula número 20 e vamos falar sobre um assunto muito importante e muito especial, que é sobre o continente africano. O continente africano está ligado à nossa história, à história do Brasil, não somente do ponto de vista cultural e étnico, mas também geológico. O que quer dizer com isso? Que África e Brasil têm uma história geológica em comum e hoje vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos gerais e naturais de localização do continente africano. Então, vamos para a nossa geoaula. A África é o terceiro maior continente do planeta, só fica atrás da Ásia e da América. E é um continente que está localizado bem no centro do globo terrestre. A África é cortada pelos principais paralelos e meridianos que nós temos hoje em dia na cartografia, como a linha do Equador, o meridiano de Greenwich, os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Significa dizer que metade da África estaria localizada no hemisfério norte e metade da África estaria localizada no hemisfério sul. Na verdade, em questão de área territorial, a África tem um território maior no hemisfério norte, mas as distâncias, as latitudes do continente africano, elas variam da linha do Equador para o norte ou da linha do Equador para o sul, quase que a mesma distância. Então a África é um continente que está localizado do ponto de vista latitudinal no centro do globo terrestre. Do ponto de vista longitudinal, boa parte do continente africano está localizado no hemisfério oriental e uma pequena parte está localizada no hemisfério ocidental. Isso significa dizer também que deste ponto a África também estaria localizada próxima ao centro do globo terrestre. A África só não é cortada pelos círculos polares, nem o Ártico e nem o Antártico. Este grande continente, que possui tanto grande extensão latitudinal quanto longitudinal, é formado também por algumas ilhas, como por exemplo a ilha de Madagascar, que é a maior ilha. Nós temos São Tomé e Príncipe, que é um país também formado por um pequeno arquipélago próximo à linha do Equador. E nós temos também o arquipélago, que é o país chamado Cabo Verde. Tanto Cabo Verde quanto São Tomé e Príncipe são dois países que, além de ser formados por ilhas, como estamos falando, nós vamos ver mais para frente, que fazem parte da chamada África Portuguesa, que é a África que fala o nosso idioma português. Separada da América pelo grande Oceano Atlântico, vamos ver no final da aula, a África também está distante da Antártida e se aproxima apenas da Europa e da Ásia, sendo que da Europa a África está separada pelo Mar Mediterrâneo, tendo como ponto mais próximo da Europa o chamado Estreito de Gibraltar. Significa dizer que não há como você passar por terra entre África e Europa, e sendo o Estreito de Gibraltar uma pequena faixa de água que junta o Oceano Atlântico com o Mar Mediterrâneo, seria o ponto mais próximo a atravessar da África para a Europa. Já em relação à Ásia, a África ela é unida por uma pequena faixa de terra chamada de Istmo de Suez. A gente estudou a América e vimos que tem o Istmo da América Central, que são aquelas faixas de terra pequenas que ligam dois grandes blocos continentais, a duas grandes áreas territoriais emersas. Então nós temos ali o Istmo de Suez, que é uma pequena faixa de terra que está ali no Egito e que liga a África à Ásia. O restante é separado pelo Mar Vermelho, além também do Golfo de Aden e Estreito de Bab el-Mandeb, que fica entre o Djibouti, um país africano, e o Iêmen, que é um país asiático na Península Arábica, tendo ali o Mar Vermelho em contato com o Oceano Índico via Golfo de Aden. Dessa forma, a África está totalmente separada da América, totalmente separada da Europa pelo Estreito de Gibraltar e quase que completamente separada da Ásia pelo Mar Vermelho, o Estreito de Bab el-Mandeb e o Golfo de Aden,
sendo que uma pequena faixa de terras, que é o Istmo de Suez, que liga a África à Ásia, e o Egito é um país que dessa forma estaria entre dois continentes, entre África e entre Ásia, seria a região do Oriente Médio. Nesse istmo, porém, o Istmo de Suez, foi construído um canal artificial, que é o chamado Canal de Suez. Esse canal ele é muito importante, ele foi construído no século XIX e ele permitiu com que os navios que vinham do Mediterrâneo passassem para o Mar Vermelho, chegassem ao Golfo de Aden, alcançassem o Oceano Índico, possibilitando rotas marítimas para o Oriente, para a Ásia, para a Índia, para a China, sem necessidade de dar a volta no continente africano. E lembrando que um dos motivos, que culminou nas grandes navegações na época das descobertas, da colonização, foi, a necessidade que os europeus tinham de chegar até as Índias, chegar até o Oriente. E como não existia essa rota marítima, uma vez que o Istmo de Suez ele impedia a navegação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, e os navegantes tinham duas opções: ou eles davam a volta na costa ocidental da África, chegando até onde hoje é a África do Sul, ali no Cabo da Boa Esperança, ou Cabo das Tormentas, e passando, para o Oceano Índico, ali entre Madagascar e Moçambique, até chegar na Índia. Ou a outra opção, que foi a opção escolhida por Cristóvão Colombo, a partir de cálculos errados de longitude, mapas antigos, é tentar dar a volta e chegar às Índias pelo Oceano Atlântico, onde eles entenderiam ali que, sendo a Terra esférica, eles indo para o oeste, eles chegariam onde é o continente asiático, onde ficava a Índia. E Cristóvão Colombo, ao tentar fazer isso, ele chega na América, ele chega ali, onde hoje é as Bahamas, no ano de 1492, sendo essa data considerada ali, pelos historiadores, o dia da descoberta da América, embora Colombo nesse momento não tivesse chegado no continente, ele chegou nas ilhas, mas ao invés de conseguir dar a volta no planeta, ele descobriu que existia um continente ali no meio, que é a América. Já Vasco da Gama foi o primeiro navegante que conseguiu chegar às Índias, dando a volta pela costa ocidental da África e alcançando ali o temido Cabo das Tormentas, o Cabo da Boa Esperança, tendo conseguido atravessar até chegar no Oceano Índico. Então, dessa forma, ele é o segundo navegante em importância na história das grandes navegações. Hoje em dia, essa rota ela vai ser realizada com mais frequência a partir do Canal de Suez, que facilita muito a passagem dos navios do Mar Mediterrâneo até chegar no Mar Vermelho. Em relação a essa história comum entre Brasil e África, essa história geológica em comum que nós citamos no começo, se você observar a costa do Brasil, a costa leste da América do Sul, e você observar a costa oeste da África, a costa ocidental da África, você vai reparar que tem uma semelhança muito grande. É como se a costa leste da América do Sul fosse o espelho da costa oeste da África, o que levou, a teoria de que Brasil e África um dia já foram unidos no passado geológico, no caso. E a teoria da deriva continental e do movimento das placas tectônicas, ela explica que no passado todos os continentes eram unidos num supercontinente chamado de Pangeia. E esse supercontinente depois ele vai ser dividido em dois grandes continentes, seria Laurásia e Gondwana. Dessa forma, Brasil e África eram unidos no passado e foram se separando ao longo do tempo, onde houve essa separação e esse afastamento, porque são placas tectônicas divergentes. Esse vazio no meio foi preenchido com água, tendo assim sido formado o Oceano Atlântico. Então, o Oceano Atlântico ele é formado a partir da separação entre a América do Sul, principalmente, e a África. E se você analisar imagens de radar,
né, considerando a plataforma continental, né, a parte que está submersa, você vai perceber que essa semelhança é muito maior ainda. No meio do Oceano Atlântico, no meio do caminho entre Brasil e África, existe uma grande falha geológica e que formou ali uma grande cadeia montanhosa que se estende da Antártida até o Polo Norte, chamada de cadeia mesoatlântica ou de cadeia mesoceânica, que é uma das maiores cordilheiras do mundo, cujas altitudes elas conseguem até mesmo ultrapassar o nível do oceano, formando ali lá na Europa a chamada Islândia. Dessa forma a gente entende porque o Brasil e a África têm uma história em comum. E, além disso, existem estudos de rochas aqui na costa do Brasil e rochas na costa africana, solo, entre outras características que provam que elas fazem parte da mesma história geológica entre Brasil e África. Bom, nós vamos ficando por aqui e nas próximas aulas vamos estudar mais coisas sobre o continente africano. Espero que vocês gostem, pesquisem, observem os mapas, leiam e vamos nos inteirar um pouco mais sobre esse continente tão importante para a gente e que agora está dentro do currículo do 8º ano. Então, fiquem todos com Deus e um forte abraço a todos vocês.